Bom dia, galera do nono ano. Vamos para mais uma aula de física aí, certo? Dando continuidade aí à parte que nós paramos lá na terceira lei de Kepler, certo? Na terceira lei de Kepler você viu que vai se referir, né, gente, à lei dos períodos, né? Então você viu que o período é o tempo necessário para um fenômeno se repetir, certo? E o período de translação da Terra é um ano, que é 365 dias, certo? Então a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Ok, gente? Então como a gente faz para calcular o período? Primeiro nós temos uma constante, certo? Uma constante para um valor fixo na Terra que é 1. Vamos ter aqui o raio da Terra, certo? Que é o raio da órbita da Terra em relação ao Sol. Não é o raio mesmo da Terra. É o raio da órbita que ele faz ao redor do Sol, certo? E aqui temos o período. Então a teoriazinha da fórmula é o quadrado do período, tá aqui, certo? O quadrado do período é proporcional ao cubo do raio, certo? Então o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Essa é a terceira lei. Quando eu passei o R que está ao cubo dividindo, ficou período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a K, que é uma constante. Então esse valor aqui ele é fixo, certo? Para a Terra ele vale 1, para os demais planetas está em um número próximo de 1. 0,98, 1,02, 1,2, 1,1, ou seja, são valores próximos de 1, ok? Então essa é a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio que vai dar uma constante. Se eu quero calcular a relação entre planetas, aí eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. Então eu vou dividir o período do primeiro planeta dividido pelo período do segundo planeta, certo? Tudo isso ao quadrado igual ao raio do primeiro dividido pelo raio do segundo ao cubo. Ok, galera? Então isso aí é a relação entre os planetas. Então eu botei um pequeno exemplo aqui, ó. Coloquei um pequeno exemplo para a gente falar sobre essa lei dos períodos, ok? Então o que está dizendo aí? Ó? Nessa questão está dizendo o seguinte: o período de translação da Terra é um ano, certo? Determine o período de translação de um segundo planeta, com um raio 4 vezes maior que o raio da Terra. Então você tem um segundo planeta aí, ó. Então o raio do planeta, tirando os dados aqui da questão, pessoal, o raio do planeta é 4 vezes o raio da Terra, certo? E eu quero saber quanto vale o período desse planeta. Eu quero saber quanto vale o período desse planeta, certo? Em anos terrestres. Então vamos lá. Substituindo a fórmula. Então nós vamos substituir a formulazinha, certo? A formulazinha, só um momento, deixa eu pegar aqui. A fórmula vai nos dizer o seguinte, galera. Então aí, pessoal, a fórmula vai nos dizer o seguinte, ó. Vai nos dizer que o período da Terra... Na verdade, eu vou botar o período do planeta em cima para o resultado ficar direto, né? Então, o período do planeta dividido pelo período da Terra, tudo isso ao quadrado, é igual ao raio do planeta, certo? Dividido pelo raio da Terra, tudo isso ao cubo, gente. Então agora é só substituir, tá? Então vamos só substituir aí os nossos valorezinhos, tá? Então, ó, o raio do planeta é o que eu estou procurando. O raio da Terra vale 1. Então tudo isso ao quadrado. Então o raio da Terra vale 1, ok, pessoal? Agora, o raio do planeta é 4 vezes o raio da Terra.
Então vai ficar 4R da Terra, tudo isso dividido pelo raio da Terra, elevado ao cubo. Raio da Terra em cima, raio da Terra embaixo. Então eu vou cortar o raio. Então R com R eu corto, pessoal. E aí, galera, vai sobrar aqui 4 ao cubo dividido por 1. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 ao cubo é 64. E eu vou tirar esse valor aqui, a raiz quadrada. Então vai ficar TP é igual a raiz quadrada de 64, certo? Então TP vai ser igual, galera, a 8 anos terrestres. Ou seja, acabou. Então, se a Terra leva 1 ano para dar a volta completa em torno do Sol, esse planeta, com um raio 4 vezes maior que a Terra, vai levar exatamente o que, gente? Vai levar exatamente 8 anos terrestres para dar a volta completa em torno de quê? Em torno do Sol. Beleza? Então, esse aí foi o nosso pequeno exemplo aí sobre a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, certo? Então você viu que a lei dos períodos aí vai dizer que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio, né? Em outras palavras, quanto mais próximo o planeta está do Sol, certo? Menor é o tempo que leva para ele dar a volta completa. Isso acontece porque ele possui raio menor. Então, se ele possui raio menor, certo? Então, o seu período também é menor. Ou seja, o período e o raio são proporcionais. Quanto menor o raio, menor o período, certo? Na verdade, a gente não diz proporcional porque um tá elevado ao quadrado e o outro está elevado ao cubo, certo? Mas à medida que um aumenta, o outro vai diminuir. Ok, galera? Então, à medida que à medida que um aumenta, o outro também vai aumentar. À medida que um diminui, o outro vai diminuir. Só que um está elevado ao quadrado e o outro está elevado ao cubo. Então, não seria proporcional, mais ou menos, não. Certo? O termo não seria proporcional, não. Porque um está elevado ao quadrado e o outro está elevado ao cubo. Tudo bem? Então a gente poderia falar proporcional ao cubo do raio, aí tudo bem. A gente pode usar o termo o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Aí sim, aí é verdade. Certo? Então eu não posso dizer que o período é proporcional ao raio, mas eu posso dizer que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Aí sim é verdade. Tá, galera? Então, pessoal, nós finalizamos aqui. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou fazer outra questão, né, sobre isso aqui. Vou dar ênfase a essa lei dos períodos, porque cai muito ela no Enem, certo? Então, da parte das leis de Kepler, ela é a que mais cai. Então, eu vou focalizar umas questões aí em torno dessa lei dos períodos, tá, galerinha? Beleza? Então agora vamos falar da lei da gravitação universal, ok, pessoal? Então, galerinha, vamos falar da gravitação universal agora, como eu falei, né? A lei da gravitação universal, certo? Lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal, certo, pessoal? A lei da gravitação universal, na verdade, vai falar da força gravitacional, certo? Então aqui nós vamos falar da força gravitacional. Ok, galerinha?
E o que é essa força gravitacional? A força gravitacional é uma força de atração entre corpos, certo? Entre corpos, ou seja, massa atrai massa. Então a lei da gravitação universal vai nos dizer que a massa vai atrair massa. Ou seja, massa atrai massa. E a força gravitacional, ela tem apenas uma característica, que é de atração, diferente de outras forças, como a força elétrica, como a força magnética, e pode ser de atração e repulsão. A força gravitacional, ela tem apenas característica atrativa, certo? Então ela tem apenas característica atrativa. Então, apenas atração. Ok? Então ela tem apenas atração. Então, como a gente faz para calcular essa atração entre dois corpos? Então imagina o seguinte. Imagina que você tem aqui a Terra, certo? Imagina que você tem aqui a Terra e aqui você tem um satélite. Ok? Então aqui no espaço você tem um satélite aí orbitando a Terra. O que é que vai acontecer? Na Terra vai existir uma força que puxa o satélite para ela. E no satélite vai existir uma força que puxa a Terra para o satélite. Então nós vamos ter uma força que puxa o satélite para a Terra, ao qual eu chamarei de F. E vai existir uma força na Terra que puxa o satélite para a Terra. Eu vou chamar de menos F. Então, essa setinha aí em cima acontece porque a força é uma grandeza vetorial. Então, como ela tem módulo, direção e sentido, então nós representamos aí através dessa setinha em cima da letra, certo? Galerinha, observamos que a força no satélite está para a esquerda e a força na Terra está para a direita. Então essas forças, elas estão na mesma direção, certo? Direção horizontal. Elas possuem o mesmo valor numérico e sentidos opostos, certo? Ou seja, o que nós chamamos de terceira lei de Newton, ação e reação. Então, pares de forças aplicadas em corpos diferentes, certo? Que possuem o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Lembrando que o módulo também é chamado de intensidade, ok, galera? Então, ó, essa força gravitacional que existe entre o planeta Terra e o satélite vai depender, galera, vai depender da distância entre eles, certo? Vai depender da distância entre eles. Então essa força é calculada por essa fórmula. Força gravitacional, certo, galera? É igual a G vezes massa maior vezes massa menor dividido pela distância ao quadrado. Então nós temos aí, ó, essa é a fórmula para calcular aí a força gravitacional. Então a força gravitacional é igual a G, M grande, M pequeno, e D ao quadrado. Então a força gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então nós podemos dizer, ó, que a força, certo? A força gravitacional ela é proporcional, ela é inversamente proporcional
ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quadrado da distância. Então, galera, o que quer dizer isso? Quer dizer que se nós mantermos as massas iguais e alterarmos a distância, vai acontecer o contrário com a força. Então, por exemplo, se a distância é d, a força é F, certo? Se a distância dobrar, a força cai pela quarta parte. Se a distância triplicar, a força cai pela nona parte. Se a distância quadruplicar, a força cai pela 16ª parte. Então, você vê que a força diminui com o quadrado da distância, certo? Então, eu vou colocar um exemplo daqui a pouco para a gente ver, mas também podemos observar que a nossa força ela é proporcional ao produto das massas, certo? Então, a nossa força F, ela é proporcional ao produto das massas. Ou seja, quanto maior é a massa dos planetas e a massa dos corpos que estão se atraindo, certo? Maior é a força gravitacional, certo? Então, quanto maior esse produto, maior é a força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional é proporcional ao produto das massas, ok, galerinha? Então, a força gravitacional é proporcional ao produto das massas. Então, isso quer dizer o seguinte, se a gente colocar uma tabelinha aqui para verificar isso, se o G é a constante gravitacional, tá, pessoal? O G é uma constante gravitacional que vale 6,67 vezes 10 a menos 11 quilograma, certo? Vezes Newton por metro quadrado. Então nós temos aí a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ok? Então essa é o valor da constante gravitacional. Então vamos fazer uma tabelinha para verificar o que acontece com a distância, quando a gente mexe, o que acontece com a força quando mexemos na distância. Então, ó, eu tenho aqui uma tabelinha, certo? Tem uma certa tabelinha aqui. E aí eu vou observar que quando a distância é d, a força é F. Quando a distância é 2D, a força é F sobre 4. Ou seja, a força fica 4 vezes menor. Quando a distância é 3D, a força é F sobre 9. E quando a distância cai pela metade, a força quadruplica. Então valeu, galerinha. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Valeu, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, gente.